Olha só, e não são só os humanos que precisam estar em dia com as vacinas. Os animais, principalmente os que convivem diretamente conosco, têm que seguir um calendário para evitar doenças e algumas até bem graves. E olha só, não são só os filhotes também, os cães e gatos adultos também precisam de vacinas, sabia? E para explicar tudinho sobre vacinação dos pets, que convidamos a médica veterinária Karina Krieger para participar do Ver Mais. Boa tarde, bem-vinda, Karina. Boa tarde, Mari. Obrigada. Imagina, olha só, ainda falar de um assunto tão importante que é a vacinação dos pets. Primeiro, qual é a primeira vacina que o filhote de cão, o gato precisa tomar? Qual é a primeira, assim, depois do nascimento? A partir dos 45 dias de vida, né, no caso do cão, a gente recomenda que se inicie aí o protocolo vacinal dele com a vacina polivalente, né, ou múltipla. E no caso dos gatinhos, a partir dos 60 dias, 2 meses de vida, que a gente pode iniciar o protocolo vacinal. É a mesma vacina para o gato? Não. Para cão, existe umas vacinas, né? São as específicas, e para gato são as outras vacinas também específicas para a espécie. E se fizer antes desse período, tem algum problema para o animalzinho? Não é recomendado por conta da resposta vacinal, às vezes, deixar a desejar, tá? Então, ela pode não fazer o efeito necessário, o que a gente espera. Existem umas vacinas específicas que podem ser aplicadas em cães a partir dos 30 dias de vida. Mas aí é o médico veterinário que vai analisar, né, e ver se esse animal precisa dessa vacina, ver se o proprietário às vezes tem um pouco de pressa, quer começar a imunização antes. Então, a partir dos 30 dias também pode com a vacina específica. E antes dessa vacinação, dessa mais importante, é melhor não ter o contato fora, não ter com a orientação assim antes dessa vacina? Exatamente. Todo mundo que tem um filhote em casa tem que se programar, tem que ter o cuidado de não deixar ele ter contato com outros cães, outros animais, né, até a finalização desse protocolo vacinal, tá? Então, geralmente a gente conclui o protocolo com 4 meses de vida, aí depois disso é que o animal está liberado para passear, para brincar, ter contato com outros animais, né? Ir no parque, hoje em dia está cada vez mais comum animal em apartamento e desce para dar uma voltinha, né? E é aí que ele pode se contaminar com outras doenças. Então, a partir dos 4 meses de vida, tendo todo o protocolo vacinal adequado, é que ele está protegido. Como é que funciona, assim, no caso dos animais? Existe um calendário, como se fosse, né, dos humanos, aquele para seguir em cada data, em cada tempo, assim, de fase de vida, ou não? Como é que funciona? Ele existe, a gente tenta obedecer, né, um intervalo adequado entre as vacinas, respeitando também a idade deles, e a quantidade de vacina vai variar conforme a idade que ele iniciou, tá? E aí é o veterinário que vai fazer essa programação certinho, né? Os intervalos é o veterinário que vai programar qual intervalo, qual vacina, qual dose fazer em tal data. Às vezes a gente pode fazer uma polivalente, associar com uma vacina da gripe, por exemplo. Né? Tem várias vacinas aí que são as recomendadas e importantes para cada animal. E também depende do contato que tem, o ambiente onde vive, Exato. tem toda essa história. Isso o hábito de vida dele conta muito, né? Então, o animal que só mora em apartamento, o animal que mora numa casa, que tem vários cães, né? Quando a gente pergunta na vacinação, a gente faz um exame físico, uma entrevista com aquele tutor, né? Para tentar criar o protocolo de imunização mais adequado para aquele animal. Então, a gente sempre diz que não é igual para todo mundo, vai depender do animal. Mas tem que seguir, sim, aquelas sequências, né, de vacinas polivalentes bem certinho desde o início da vida dele e depois obedecer os reforços que o médico veterinário indicar. E se não seguir? Se não Qual é o seguir, risco? pode ficar doente, né? Eu sempre digo que investir na vacinação é proteger o teu animal, é investir na saúde dele. Então, muito a gente escuta, né, que, meu Deus, ficou internado, gastou um monte, o pessoal fica se queixando. Então, é muito mais barato você investir nas vacinações do que depois correr o risco de ter uma parvovirose, uma sinomose, essas doenças bem graves que todo mundo conhece, né, já ouviu falar. E que levam à morte mesmo. E que são bem graves, são graves, causam doenças graves. Outras doenças, assim, que são evitadas com vacinação, que é uma vacina... Essas que eu mencionei são as mais famosas, né, mais conhecidas. Tem a vacina da gripe também, que é bastante importante. Agora, no inverno, tem a campanha para humano e tem a campanha também para os cães, tá? A antirrábica é essencial, né? Agora, recentemente, a gente ouviu alguns casos aí de raiva pelo estado. Então, manter as vacinas da raiva. A raiva, o cão e o gato precisam tomar, tá? É para as duas espécies que tem.
E se existe alguma reação alérgica, por exemplo, ou 2 doses de vacinas diferentes podem ser dadas no mesmo momento? Existe algum caso assim de que o animal tenha reação à vacina? Existem variações individuais, né? A gente sempre alerta que pode ter uma reação local, então assim, no local que foi aplicada a vacina, às vezes fica um aumento de volume, que é um pouco normal. O quanto vai durar aquele aumento de volume? Será que o animal pode sentir uma dor local? Pode. Reações a vacinas hoje em dia são bem escassas já, né? Então a tecnologia das vacinas, ela está muito evoluída já, mas pode acontecer sim reação, tanto local quanto sistêmica. E eu preconizo sempre fazer 2 doses no máximo cada vez. Eu não faço injetáveis, né, mais que isso, justamente para respeitar aí o corpo do animal. Sim, até né, o organismo todo. E falando em organismo, os cães idosos ou gatos com um pouquinho mais de idade, eles também precisam ou tem algum cuidado assim um pouquinho maior? Tem algum cuidado, precisam e, mais uma vez, varia conforme o hábito de vida, tá? Então, a gente, numa vacinação, a gente praticamente faz uma consulta com aquele tutor e com aquele animal, faz o exame físico e avalia qual vacina ele precisa tomar, qual reforço ele precisa. Tá? Interpreta todo o histórico dele e o hábito de vida e aí a gente determina como continuar, né, aquele protocolo daquele animal. E por isso também procurar sempre um profissional para fazer essa vacinação, porque até tem essa questão de ter a diferença da vacina importada, da nacional. Eu sempre escutei isso, né? Quando levei tantos cachorros já que eu tive, sempre escutava essa diferença. Existe mesmo? A chave aí é quem manuseia essa vacina. Então, a partir do momento que como ela é transportada, como ela é armazenada, se foi aplicado num animal saudável, se vai ter a resposta vacinal que a gente espera, tudo isso a vacina, por que tem essa questão de nacional importada? É que geralmente quem manipula a importada é o médico veterinário, que é o único profissional habilitado e capaz de realmente saber o que é melhor para o teu cachorro e para o teu gato, né? O gato tem alguma vacina específica? Ou não? Existem as específicas, né, de gato, tem a tríplice, a quádrupla, a quíntupla, que é a mais completinha atualmente, e a antirrábica, essas para gato. E a gripe ele também pode tomar? Não, o gatinho não toma da gripe. Não toma vacina da gripe. Só o cãozinho? Só o cãozinho. Ó, isso eu não sabia. Então tá, obrigada, Karina, pela participação, pelas informações e boa tarde. Obrigada a você, Mari.